Salve, salve, torcida tricolor! Finalmente, aleluia, até que enfim a maré está mudando dentro do São Paulo, esta maré de azar, jogador contundido, negociação dando errado, jogador da base vendido a preço de banana, é só notícia ruim. Veio a data FIFA, calmou, jogaram as seleções, última rodada aí para muitos lugares, né? Eliminatórias sul-americanas, especialmente para definição para a Copa. O São Paulo foi treinando, treinando. E uma hora todos esses lesionados tinham que voltar. Não é possível, não é possível. E voltaram, estão voltando sim, aos poucos. Um ali no ataque, um na defesa. No último jogo já teve susto com os dois laterais esquerdos de novo, né? Mas a gente vai falar toda a situação. Vamos detalhar, dissecar aqui para vocês. Véspera aí, esse vídeo está sendo exibido no ar aí na quarta-feira, já véspera do jogo, decisão, né, com a LDU pela Libertadores, o primeiro jogo nesta quinta-feira. O São Paulo treinou nessa terça, porque na quarta já viaja. A gente explicou tudo isso, tem lá no nosso site por que teve que antecipar essa viagem, né? Problema ali com o aeroporto e tal, enfim. Mas o São Paulo ele treinou então basicamente na segunda e terça-feira, só, porque na quarta já viaja ao Equador, cidade de Quito, né, altitude, e lá na quinta-feira vai enfrentar a LDU. Difícil compromisso aí, especialmente esse jogo de ida, mas Hernan Crespo sim, vai ter alguns reforços aí, além dos que já estrearam, né? Rafael Tolói, Rigoni ali contra o Botafogo, né? Tem o Mailton também. Os jogadores que já estavam lá, os reforços internos, né? Que a gente costuma chamar, e tem muita gente nessa lista, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Antes, rapidinho, só pedir para você deixar o like, tá bom? Ajuda demais a gente aqui. Então deixa o like aí, ativa o sininho também para receber as notificações. Se você ainda não é inscrito, tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui. E já se inscreve aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Tem vídeo novo todo dia de informação, shorts, enfim. É um show de vídeos aqui para vocês, tá bom? Compartilha esse vídeo também, deixe seu comentário aí, qual que é a escalação ideal, qual o time que você escalaria do São Paulo, com todo mundo pronto? Eu vou dar os nomes aqui, eu quero ver a tua escalação aqui, tá? Para ver se bate com a minha aqui, a que eu prefiro também. Então deixa o seu comentário aqui, tá bom? Se você puder ajudar um pouquinho mais, tem o Pix que tá aqui na tela, dá para você virar membro do nosso canal, apenas R$ 7,99, com muitas vantagens, tá certo? Então ajuda a gente aqui no YouTube, não paga nada. Se você quiser ajudar um pouquinho mais aí sim, mas deixar o like é de grátis, tá bom? Senta o dedo aí e vamos lá, vamos para as informações. Vamos começar falando pelo treino, como eu disse, eu estou gravando aqui esse vídeo na noite de terça-feira, né, quando o São Paulo já encerrou seus trabalhos. Antes disso, para você que está chegando agora aí, muito bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o horário que você estiver vendo. Seja muito bem-vindo aqui ao Avante Meu Tricolor. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui da casa. Fique à vontade, bora lá, bora resenhar, bora de falar de São Paulo, das novidades, que eu sei que vocês querem saber quem que joga, quem que não joga, quem que tá 100% já. Vamos lá então. Treino de terça-feira, boas notícias, né? Tô até aqui com o nosso site aberto porque tem muita coisa que a gente subiu. Aliás, vocês já viram lá que a gente mudou a cara do nosso site, né? Lançamos um novo site, mesmo endereço, avantemeutricolor.com.br, só que totalmente repaginado, bonitão, chique, tá certo? Vamos lá então. Escalação do São Paulo, como bem escreveu meu companheiro Rafael Emiliano, Crespo deve contar com Ferreirinha e Enzo Dias na decisão contra a LDU. Por que esses dois? Porque foram os nomes que preocuparam, né, contra o Botafogo. O Ferreirinha ele foi poupado, na verdade é essa, ele não estava lesionado, ele teve ali um incômodo do adutor esquerdo. Sabe, antigamente, quando a gente fala, o cara foi pro sacrifício, jogou, hoje em dia não vai mais pro sacrifício, né? Até porque vocês lembram bem, quando o Oscar foi pro sacrifício, o que aconteceu? Lá para salvar o Zubel Dias, se machucou, ficou meses fora. Então hoje é muito mais preservado. Então o Ferreirinha ele foi mais preservado aí. Treinou depois, segunda e terça-feira, 100% recuperado. Vai pro jogo e deve ser titular, tá? Aí o Hernan Crespo ganhou dois sustos, né? O Enzo Dias ele teve que ser substituído com aí foi um pouco foi um trauma no tornozelo esquerdo, né? Nada de lesão, é trauma, tá? A gente já vai explicar sobre isso. Aí entrou o Wendel, né, no lugar dele, que saiu também com incômodo no adutor esquerdo, a mesma situação do Ferreirinha. Depois da coletiva ali de imprensa, o próprio Crespo falou: vocês conhecem o Enzo, ele vai jogar. Aí ele sabia mesmo do que estava falando, né? O Enzo, ele, como eu disse, o incômodo que é? Gente, incômodo, tá? A própria palavra já diz. Você tá incomodado ali, puta, dá pra jogar? Dá.
mas eu vou, sabe, meio incomodado, não vou render meu 100%. É isso. O trauma, ele já é um pouquinho mais forte, mais pesado ali, ele é quase uma lesão. Ele é maior entre o incômodo e a lesão. Foi o que o Enzo teve, um trauma. Também já treinou os 2 dias, ele e o Wendel intercalaram, fizeram treino com parte do elenco e treino no Refis. Mas os dois devem ser relacionados aí sem nenhum problema para essa decisão da Libertadores. Então Enzo Dias recuperado também, já se recuperou desse trauma aí. O Wendel também, do pequeno incômodo que teve, os dois devem ir para o jogo, tá certo? Essas foram as últimas novidades aí do treino de terça-feira. Além de, claro, outra boa novidade, não vai jogar ainda contra a LDU agora, mas Luiz Gustavo está de volta, sim, liberado para os treinos. Ele já vinha treinando há muito tempo com restrições, sem contato, né? Porque ele está tomando um medicamento. Se tiver, às vezes, um contato que tem um corte com sangue, não pode haver contato, né, com outras pessoas, então ele está ainda sob orientação médica, não vinha treinando em um choque com seus companheiros. Agora não, a partir de sábado, este sábado agora, depois, né, no final de semana, sábado dia 20, né, é isso, dia 20, depois que o São Paulo volta do jogo com a LDU, vai folgar na sexta-feira, volta os treinos no sábado, já com a presença integral ali do Luiz Gustavo. Vai jogar, vai treinar o tempo todo. E aí no domingo já tem clássico com o domingo, com o Santos, né, na verdade. Então é difícil obviamente que ele jogue, porque vai treinar um dia aí depois de voltar meses e meses. Contra o Santos não deve jogar, mas existe a expectativa, depois vai ter mais quase uma semana aí pro duelo de volta contra a LDU aqui no Morumbi, né? E há a expectativa sim de Luiz Gustavo estar pelo menos no banco. Então, pro duelo de volta, Luiz Gustavo pode ser um grande reforço aí pro São Paulo. Então ele volta a treinar sábado, normalmente com o elenco, tá certo? Agora, falamos aí de quem volta, quem não volta. Claro, teve Luciano importantíssimo. Ele e Bobadilha cumpriram suspensão contra o Botafogo. Bobadilha até tinha voltado da data FIFA, provavelmente não jogaria, casou bem, né? Também voltam para ficar à disposição de Crespo. Luciano titular absoluto, Bobadilha muito provavelmente. A gente vai dar um geralzão depois na escalação, vou usar aqui o meu quadrinho. Então eu vou mostrar para vocês quem briga por vaga ou não. O importante é que Crespo tá ganhando peças, né? Marcos Antônio já tinha voltou contra o Botafogo. Arboleda também entrou ali nos minutos finais, né? Então esses daí já estavam recuperados. Alisson também, isso daí vocês já sabem. Então, essas são as peças que o Crespo vai ter contra a LDU. Um time ali, eu vou fazer um apanhadão e colocar ali no quadrinho para vocês. Só que antes eu quero falar de outros dois astros, né? Os maiores, na verdade, do São Paulo. Lucas, camisa 7 Lucas e o camisa 8 Oscar. Formados na base, cresceram junto ali, estão lesionados juntos, mais uma vez. Mas tivemos novidades também no treino de segunda-feira. Os dois avançaram nas recuperações aí. O Lucas, pela primeira vez, correu na esteira, fez o primeiro trabalho ali, depois da retirada dos pontos, né, da fibrose ali no joelho direito, correu na esteira pela primeira vez, com expectativa, segundo o próprio São Paulo informou, de evoluir programado nesta semana, né? Então depois aí do jogo contra a LDU, é claro, não vai jogar. Quem sabe ali na sexta-feira, que vai ter trabalho para quem não viajou, né? E no sábado, o Lucas, dependendo da sua recuperação, já pode ir para os trabalhos de campo, ali no CT. O que isso significa? Que ele está pronto para jogar? Não, ainda não é assim. É a famosa transição que eles falam, né? Dividido em etapas. Como é o caso do Oscar, que já está mais avançado, eu vou falar logo mais. O Lucas não. Ele agora estava no Refis, né, fazendo tratamento no Refis, depois da cirurgia ali que foi tudo bem, só para tirar um negocinho, só a fibrosezinha. Voltou, fez trabalho na esteira ontem, depois é para os trabalhos de campo. Aí o que é? Correr, aquele trotezinho, depois com bola, para ver como é que tá as movimentações dele, chute a gol, vai ali uma semaninha, vai 2 semaninhas, para enfim ter a transição pro duelo, né? Com os companheiros, com os demais companheiros. Começa ali mais leve, também até ser liberado 100% pelo departamento médico. Então, o Lucas é uma situação. Hoje é dia 16 para 17, né? O jogo de volta com a LDU é dia 25 de setembro, tem anotado aqui, né? É quando o Lucas pode, quem sabe, tá bem, se evoluir muito bem. Ele tem aí então mais uns 10 dias. Não, acho que é mais, que deixa eu ver aqui certinho a data da volta. É isso mesmo, dia 25, né? Porque agora o duelo de ida é de 18. Então o Lucas tem praticamente aí cerca de 10 dias, quem sabe, até o duelo de volta. Se recuperar bem, e ainda é difícil, ele mesmo falou lá atrás, ele conhece o próprio corpo, né?
começa no banco contra a LDU na volta, tá? Na volta, se for tudo muito bem. Agora o Oscar não, o Oscar já está mais avançado, né? O Oscar aí que fraturou 3 vértebras lombares, pesado, né, gente? Cumpriu ali, o protocolo era de 6 a 8 semanas, ele tá na 8ª semana, aí tá cumprindo agora, tá tudo perfeito. Ele já também iniciou aí uma nova transição, fez atividades individuais e com seus companheiros. Então ele também está nesse processo de transição. É um que, quem sabe, na semana que vem também deve estar à disposição do Crespo 100%. Esse é muito mais provável que na volta contra a LDU, pelo menos no banco, ele esteja. Então o Oscar já está na fase final, é a última preparação ali. Daqui a pouco vai ser liberado para estar treinando normalmente com o grupo e vai para os relacionados de Hernan Crespo, tá certo? Então, boas notícias. Lucas, difícil, resumindo, difícil voltar contra a LDU nas quartas de final. Se for bem, quem sabe alguns minutinhos ali finais, mas nada que dê pra contar com o Lucas. Oscar, muito provavelmente na volta contra a LDU teremos o meia pelo menos para 45 minutos ali pro Crespo, tá certo? Vamos lá então, vamos aqui tentar montar como é que vai ser esse tricolor. Porque tem dúvidas em todos os setores, na verdade. O Crespo, ele mudou bastante, ele até poupou, como eu disse, contra o Botafogo, mas Ferrarese voltou. Ferrarese foi muito poupado também por ter jogado as 2 partidas pelas eliminatórias pela Venezuela, que brigava pela vaga, infelizmente não conseguiu. Eu acho que ele vai com força máxima mesmo o Crespo. Ele fez até alguns testes ali, colocou Marcos Antônio e Arboleda, que eu acho que voltam pro time também. Então o São Paulo deve jogar com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Para mim é o trio de elite ali da zaga, né? A única dúvida é realmente se o Arboleda ele vai colocar saindo para jogar ou o Tolói. Pode ser o Tolói, o próprio Sabino ali. Mas enfim, eu acho que como ele colocou até o Arboleda, há indícios de que vai com o trio aí titular, que pelo menos o Crespo considera como titular. Ele queria testar o Rafael Tolói num jogo inteiro, era importante ele jogar, por isso o Ferrarese também não jogou. Mas agora, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, o mais provável, com o Rafael Tolói aí entrando nessa briga talvez. Ala direita, Cédric Soares, não tem muita discussão não, deve ir ali para a direita. E aqui na esquerda o Enzo Dias muito provavelmente, se não for ele, se tiver sentindo alguma coisinha, vai depender do Crespo também, mas tem mais um dia ainda para se recuperar, né? O São Paulo, como eu disse, viaja aí nessa quarta-feira, vai fazer alguma atividade lá. O Enzo, se tiver 100%, vai ser titular, ou o Wendel pode ser um substituto ali. Aqui no meio também tem dúvidas, hein? Ele deve ir, eu acho, Marcos Antônio de um lado e Bobadilha do outro. É a dupla que encantou o Crespo aí a princípio. O Pablo Maia foi bem, briga aí por uma vaga, tem chance sim, mas Bobadilha retornando, descansado, não atuou os 2 jogos inteiros também pelo Paraguai nas eliminatórias. E Marcos Antônio, que já voltou, também tá bem, entrou no jogo, devem ser os titulares. Marcos Antônio e Bobadilha, com o Pablo Maia brigando por vaga com algum deles ali, não acredito que deve ser titular. Aqui, o meia, central, criador, Rodriguinho, indiscutível, né? Indiscutível Rodriguinho aí, se não tem Lucas, se não tem Oscar, Matheus Alves vendido, Luciano, graças a Deus, nunca mais foi colocado ali, né? Então é Rodriguinho, é o dono ali da meia que vem jogando muito bem, vai jogar por aqui. Na frente, Luciano e Ferreirinha, não deve ter muita dúvida não, Ferreirinha vai voltar para ser titular, com o Luciano sendo o homem mais referência ali, é uma dupla que o Crespo já usou bastante, a não ser que ele queira sair com o Dineno e Luciano, né? Para ter um homem mais fixo na área, o que eu não acredito, e deixar o Ferreirinha pro segundo tempo, não, acho que ele pode fazer isso com o Dineno no segundo tempo, se necessário, né? O Ferreirinha ele é muito mais criativo, muito mais útil, muito mais produtivo do que o Dineno, né? Então deve ser Ferreirinha caindo aqui um pouco mais pela esquerda, né? Com o Luciano aqui flutuando, fazendo o papel de centroavante, o Rodriguinho sempre apoiando, com os alas, com essa liberdade maravilhosa que o Crespo dá nesse esquema pra gente. É isso, né? Mais ou menos isso, então retificando na verdade, Ferrarese é um cara que voltou de seleção, deve jogar, Arboleda deve ser titular, então na zaga já tem esses reforços importantes aí, né? Marcos Antônio e Bobadilha é a dupla titular aí de volantes, também deve ser o retorno esperado nesse meio campo. E na frente a dupla que não jogou contra o Botafogo, Luciano suspenso, Ferreirinha poupado, né? Vamos ser bem corretos nas palavras, não estava lesionado, foi apenas poupado com incômodo. Deve ser a dupla titular, esse é o time de Hernan Crespo, que pega a LDU, então quinta-feira, agora, dia 18, 19 horas, horário de Brasília, sim. Então, jogo primeiro no Quito, na altitude do Equador, para depois decidir uma semana depois, dia 25, contra
a LDU no Morumbi. Venda de ingressos já tá rolando bastante. O que sobrou dos ingressos, né? Tem matéria lá no nosso site, tá? Falando quais os setores ainda, os concorridos setores que ainda restam ingressos, mas, como eu disse, 10 dias aí praticamente pro jogo. E assim que abriram, na verdade, a comercialização ao público geral, né? O torcedor comum, sem ser o sócio torcedor, já quase não tinha ingressos, muitos setores esgotados, aquela dificuldade de sempre, enfim, é Libertadores, né, gente? Claro que tem muita coisa errada dos dois lados, do torcedor, que às vezes é mal acostumado, vamos dizer assim, né? Eu não acho muito isso, não. Tem que entender, porque o torcedor é tratado muito como gado, na verdade, né? Ah, você fala, mas se pagar R$300, você vai pagar R$300 para ser tratado igual gado, né? A verdade é essa. Então a gente tem que entender o lado do torcedor também. Enfim, informações de ingressos lá no nosso site, avantemeutricolor.com.br, que está de cara nova e linda, como eu falei para vocês, tá bom? Esse foi o plantão médico aí, o boletim geral aí de como estão as situações dos jogadores. Você ficou sabendo, todo mundo que está disponível, todo mundo que vai viajar aí, que vai ser relacionado contra a LDU, na verdade, se você estiver vendo esse vídeo, São Paulo já deve estar lá, a lista já deve ter saído, a gente já deve ter divulgado aí quem joga, quem não joga, mas vocês ficam sabendo aqui antes, tá? Qual que deve ser a escalação, quem que o Crespo deve mandar a campo ou não. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui, ninguém tinha anotado aqui a escalação, é isso, Tolói ou Ferrarese, Arboleda, Luciano e Ferreirinha na frente. Não tem muita dúvida nesse ataque não. Tá certo? Como eu disse então, qual que é a sua escalação? Desse apanhadão aí que eu fiz, quem tem condição, quem não tem condição, né? Tirando o Lucas, tirando o Oscar ainda, claro, Caleri, Luiz Gustavo ainda não volta, né? Como eu disse, só na semana que vem. Quem que você montaria o seu time para pegar a LDU? Lembrando que é fora de casa, altitude, você trazer um empatezinho não é nada mal, né? Nada mal. Fazer o resultado aqui no Morumbi, com a torcida que vai estar lá, a expectativa de mais de 60 mil torcedores, né? A gente espera até um recorde talvez do ano aí. Enfim, é o São Paulo nos preparativos finais para sua grande decisão aí de quartas de final da Libertadores. Tá certo? Então deixa aí a sua provável escalação. Não esquece também de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Compartilha também com a sua coletividade São Paulina, manda nos grupos de zap aí, tá certo? Ativa o sininho também, se puder faz o Pix, se puder também virar membro do nosso canal e siga sempre aqui dando essa audiência maravilhosa que está fazendo o Avante Meu Tricolor. 2 anos já, hein? 2 anos de vida, de fundação aqui desse projeto maravilhoso, ajudado muito por vocês torcedores e torcedoras do São Paulo, tá bom? Então muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, deixa o like aí no nosso canal, vamos São Paulo, vamos ganhar da LDU, a cobertura completíssima, você sabe, na quarta, na quinta-feira, o pós-jogo, tudo aqui no nosso canal do YouTube e no nosso site também, tá bom? E nas redes sociais, claro, Instagram, Facebook, TikTok, todas elas você encontra o Avante Meu Tricolor. Um grande abraço, vamos São Paulo e até a próxima.